Vamos falar hoje sobre o Espírito Santo, amém? Amém ou não amém? Amém. Sobre o Espírito Santo. Você vai saber um pouco sobre quem é o Espírito Santo, né? Logicamente que ele é Deus. Mas qual é o papel do Espírito Santo na nossa existência? Amém? A Bíblia, ela nos revela que há um único Deus verdadeiro e eternamente ele subsiste em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o que nós chamamos, né, para simplificar, nós chamamos de Trindade. Embora não possamos compreender plenamente esse mistério, né? Ninguém consegue provar que é Trindade e provar que não é. Mas a Bíblia identifica Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? A Bíblia identifica assim. E nós temos que aprender a nos relacionar com Ele de maneira adequada. Relacionar-se com o Espírito de Deus. Nós já vimos que o Pai é aquele que nos ama e de quem parte toda a autoridade. O Filho, que se fez homem em Jesus Cristo, é aquele que morreu para nos salvar e ressuscitou para ser Senhor da nossa vida. Amém? Então é muito importante a gente separar as coisas para você entender o papel da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o Espírito Santo, né? Nós falamos do Pai, do Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Deus que vem habitar em nós para nos guiar e ajudar a crescer na fé. O Espírito Santo, ele é o nosso guia, né? Jesus, antes da sua morte, lá no livro de João, capítulo 14, versículo 16 e 17, você pode gravar na sua mente ou marcar. Olha o que o Senhor Jesus disse antes da sua morte: e eu rogarei ao Pai, e Ele lhes dará outro consolador, ou conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Olha só o que Jesus falou, que enviaria o Espírito Santo. João 16, 7 e 8 diz assim: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Referência, Jesus falando do Espírito Santo. O Espírito Santo, chamado na Bíblia de Conselheiro, Consolador, é o nosso amigo de todas as horas. Ele está conosco o tempo todo, trazendo influência sobre o nosso coração e reagindo às nossas atitudes, né? Então, somente aqueles que nascem de novo têm o Espírito Santo habitando em suas vidas. Quando você nasce de novo, ou seja, o que é nascer de novo? Resumindo, é quando você decide seguir Jesus Cristo. Quando você decide entregar sua vida a Jesus e seguir a sua palavra
aí sim você nasceu de novo. Quando você segue uma religião, você não nasceu de novo, porque o Nicodemos que foi falar com Jesus, ele era religioso, ele seguia a religião, ele conhecia da Escritura, mas Jesus falou: você precisa nascer de novo. É decisão, né? É Ele que nos convence do pecado e de suas consequências, e Ele nos leva ao arrependimento. Quando Ele convence a pessoa, Ele leva a pessoa ao arrependimento. Ele é o que regenera a pessoa, o que leva a pessoa a se arrepender. E é importante sabermos que o Espírito Santo é o próprio Deus que habita em nós. O Espírito Santo é Deus. Não se trata apenas de uma força ou influência, mas de uma pessoa da Trindade. Por isso precisamos nos relacionar com Ele, honrar a sua presença e atender a sua voz. Ele tem zelo e profundo amor por nós, o Espírito Santo. Amém? No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 5, ele diz assim: ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 30, diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, a partir do momento que você aceita Jesus Cristo em sua vida, o Espírito Santo sela você para o dia da redenção. O Espírito Santo é a confirmação de que você pertence a Deus. Amém? E Ele é aquele que nos revela a palavra de Deus. O homem natural não tem capacidade de entender as coisas de Deus. Elas muitas vezes parecem para ele uma grande loucura. Somente sob a influência do Espírito podemos discernir a palavra do Senhor, compreendendo sua vontade. Por isso é tão importante que, ao lermos a Bíblia, oremos para que Ele nos dê o conselho, né? O Espírito Conselheiro abra os nossos olhos espirituais e aplique a verdade de Deus em nossa vida. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12 ao 14, olha o que está escrito: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas de Deus. Ou seja, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Amém? Então a palavra de Deus só é interpretada e entendida por aquelas pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo. E como que eu faço para ser guiado pelo Espírito? Eu tenho que permitir que Ele faça isso. Amém? Deus não tem nada a ver com religião, tem a ver com relacionamento entre você e Ele, através da Escritura Sagrada. Graças a Deus.